Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso Nacional o primeiro e mais amplo projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta traz uma alíquota padrão do Imposto sobre o Valor Agregado, chamado IVA, que pode variar entre 25,7% a 27,3%. Se confirmado esse patamar, a alíquota brasileira sobre consumos ficará entre as maiores do mundo. Hoje, a maior do gênero é a da Hungria, que é de 27%. O valor, no entanto, é uma estimativa, já que o definitivo a ser cobrado será descoberto apenas um ano antes de cada etapa de transição entre os sistemas e precisará ser determinado pelo Senado. O governo propõe ainda que o imposto seletivo, chamado Imposto do Pecado, seja cobrado sobre cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos poluentes. Gi, vou começar essa com você. Como é que você viu essa proposta inicial de regulamentação da reforma? Nos mantemos na nossa tradição de um país com altíssima carga tributária, um país que dificulta bastante a vida para os empreendedores. Quem lida com cliente estrangeiro é absolutamente impossível a gente explicar para um estrangeiro qual é a forma de se fazer o cálculo da tributação no país para qualquer setor corporativo, né? Então, a reforma é importante. A regulamentação é extremamente relevante. Falávamos agora há pouco da participação popular, de controle social, de tudo isso. Essa é a hora do cidadão, do contribuinte, de se interessar por esse assunto e de cobrar efetivamente que essa reforma ela seja implementada de modo a trazer o seu objetivo principal, que qual é? Facilitar a tributação e melhorar os incentivos para que a gente tenha um país que atraia mais o empreendedorismo. Isso porque hoje em dia é muito difícil essa proposta de transição, inclusive até compreender a transição é muito complicado, porque são vários índices, vão ter vários impostos transitórios, mas foi um pontapé inicial super relevante e agora é hora da gente fazer esse acompanhamento e espero que haja, inclusive, uma redução e que a gente não mantenha a nossa tradição de país com altíssima carga tributária. Gui, quero te ouvir também. A gente viu alguns detalhes dessa proposta do ministro Haddad, o tal do imposto do pecado para alguns setores em específico. Curiosamente, os ultraprocessados ficaram de fora, né? E aí tem dois argumentos: isso pode ser lobby de frigorífico ou isso pode ser simplesmente pelo fato de que é o que está na mesa da maior parte da população pobre. Vou começar com esse detalhe com você, Gui. Como é que você vê essa super cobrança de alguns impostos simplesmente para evitar com que ele consuma algo prejudicial à saúde, o cigarro, a bebida alcoólica, enfim, como é que você vê? Eu acho que, nesse caso, o Brasil se alinha às melhores práticas tributárias do mundo, não é? Nós temos que aprender muito nesse sentido de como utilizar alíquotas para estimular ou para inibir o consumo de determinado produto. Na indústria isso já acontece, como a gente comentou aqui, muito dos incentivos fiscais, não é? Aumentar a produção e tudo mais. Mas no consumo não é tão utilizado. E a gente tem que aprender muito até com os nossos vizinhos aqui do Uruguai. No Uruguai, por exemplo, esse tipo de bebida alcoólica, bebida com alto índice de açúcar, alimentos com alto índice de sal, não é? Incorporado, sódio, ou seja, alimentos que são sabidamente nocivos à saúde recebem uma tributação diferenciada, ou seja, quem quiser consumir esse tipo de produto vai pagar mais. E tem uma lógica por trás disso. Primeiro, você tem que oferecer o alimento ou a bebida de boa qualidade para aquele que precisa. E aí, em contraposição, o que eles fazem lá? O leite ninho, o leite dado para a criança em pó, a fralda para o bebê, o acesso às roupas, por exemplo, necessárias, tudo aquilo necessário à primeira infância, a alíquota praticamente zero. Porque qual é a mensagem? Olha, você tem que saber criar e dar condições de criar com bastante subsídios o seu filho. Agora, se você quer beber, tomar bebida alcoólica, consumir cigarro, chocolate, ultraprocessados, lá entra, aqui não entrou, você paga mais por isso. Eu acho que nesse sentido há
a lei brasileira, a regulamentação da reforma vai muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Sempre tem um argumento, né? Não, mas isso não vai dar certo, porque tem o contrabando, e principalmente quando se fala de cigarro, né? Se usa esse argumento. Ah, se você aumentar muito o imposto sobre o oficial, o fabricado no Brasil, você vai estimular o contrabando. Isso é uma bobagem, porque o crime não deve pautar política tributária. Pode acontecer? Pode. E aí você vai e combate o crime. Agora, deixar de utilizar o mecanismo tributário para estimular ou inibir o consumo de produtos por conta de criminalidade é uma grande bobeira. Espero que de fato a regulamentação taxe de uma forma pesada esses produtos, e isso vai ter um impacto no orçamento muito significativo. Por quê? A saúde da população tende a melhorar. A saúde melhorando, diminui-se os gastos com o tratamento das doenças e automaticamente sobra mais dinheiro para se investir em outras áreas. Parece uma coisa meio efêmera, uma bobagem, mas não é não. Consumir sódio, consumir produtos ultraprocessados, a medicina já de uma forma bastante consagrada, condena. E isso cabe no impacto. Vai estourar onde? Vai estourar na UBS, vai estourar no SUS. Quem vai pagar? Somos todos nós, né? Koba, só um ponto rápido. Me incomoda muito nesse imposto do pecado a inserção da indústria automotiva, dos veículos a diesel. Primeiro porque o Brasil, historicamente, tinha uma planta automotiva bastante relevante. Nos últimos anos, nós estamos perdendo força nesse setor. Vide o meu ABC Paulista, a quantidade de desemprego e de estrutura e de mão de obra qualificada que nós temos lá, que não tem espaço. Em segundo lugar, o Brasil é produtor de biodiesel, um diesel mais equivalente com todas as exigências ambientais do momento. Sem contarmos que nós somos dependentes de uma logística viária. Nós não temos logística aérea e logística ferroviária suficiente para suprir a nossa demanda interna. Então, no final das contas, para fazer um gesto para a ONU e para outros organismos internacionais, a gente está cometendo um atentado contra a nossa própria economia, tratando da mesma forma cigarro, bebida e, repito, o diesel, que é uma das molas propulsoras do nosso agro e da nossa indústria automotiva. Meus amigos, eu quero muita opinião do Ilcinho Pedroso, da Raquel, do Durso, só que isso logo depois de um rápido intervalo comercial, a gente já volta. Estamos de volta aqui no nosso Tá na Roda, nesse domingão, falando sobre a proposta do ministro Fernando Haddad de regulamentação da reforma tributária que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado e que agora precisa de regulamentação. Até porque a partir da regulamentação é que a gente vai saber lá no fim das contas quanto é que é esse imposto, quanto é que é, afinal, ou quanto será, afinal, o IVA brasileiro, que pode se tornar um dos mais caros do mundo. Será, Gisele, que a gente vai ter o IVA mais caro do mundo? Espero que não, né, Koba? Tudo indica que sim, esperamos que não. A questão é, vamos fazer uma reforma tributária, teremos com isso uma arrecadação maior. Será que essa arrecadação será aplicada de uma maneira melhor? O brasileiro sempre questiona, isso. A gente tem uma carga tributária hoje bastante elevada e, em contraprestação, não recebemos serviços públicos de qualidade. Então, há uma incompatibilidade da quantidade de imposto que é pago e da quantidade de serviços que são entregues. O governo federal atual é um governo que defende um Estado maior, um Estado provedor, um Estado mais inchado. Então, acredito eu que a tendência dessa arrecadação, se houver realmente um aumento dessa arrecadação, que vai haver um incremento e vamos esperar uma melhora, então, na prestação desses serviços públicos pelo Estado brasileiro. Quero te ouvir, Acácio, também sobre isso. Será que a gente vai ter o maior IVA do mundo? No final das contas, a gente já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, termos o maior IVA do mundo não seria uma novidade para nós brasileiros, que já estamos acostumados, e a Gi bem ponderou aqui, a uma carga tributária elevada, a uma carga tributária confusa. Eu acho que ela sofre
a mesma dificuldade que todos nós que advogamos sofremos na prática. Explicar o sistema tributário brasileiro a alguém que não seja brasileiro, e às vezes para alguém que seja brasileiro efetivamente, é das tarefas mais difíceis. Eu confesso que eu tenho até certa dó dos meus colegas professores de direito tributário. Então, repito, não seria uma novidade, no final das contas, isso não causaria indignação alguma, porque nós já estamos habituados a estas pancadas que a vida nos dá. Ô Durso, é melhor explicar direito penal digital aí, cybercrimes, do que o sistema tributário brasileiro, né? Eu sempre me afastei desse tema e vou procurar um especialista, mas se eu puder falar alguma coisa sobre isso, eu vou só chancelar o que o Acácio falou, porque o mundo inteiro tem dado benefícios tributários para fomentar o mercado de carros elétricos, carros híbridos, etc. Mas a pergunta final é, que a gente vai descobrir com o tempo, será que este é um presente realmente para o consumidor? Será que esse é um presente para a natureza e para o meio ambiente? Até porque muitas vezes os carros elétricos precisam ser carregados e parte dessa energia elétrica no mundo é com queima de combustível. Então a gente, em vez de gastar no carro, queimar no carro, queima lá na origem para fazer o carregamento dos veículos. Então é uma conta que o Estado aqui mais uma vez está dando benefício, no caso aqui está fazendo o contrário, está punindo quem vai ter o carro tradicional para tentar fomentar a questão, né? O carro novo, mas não necessariamente ele é positivo. Essa é a questão, porque tem de fato um compromisso do governo, não só do governo Lula, mas como já havia do governo Bolsonaro, ou seja, do Estado brasileiro, com a transição energética, a questão das mudanças climáticas, enfim. E aí, naturalmente, é melhor que a população esteja com veículos que consumam energia limpa, né, Wilson? Mas daí a questão não era melhor você dar um incentivo para quem vai estar com um carro elétrico, por exemplo, ou seja, o imposto mais barato do que simplesmente colocar o do diesel mais caro? E tem uma dúvida, se o carro... Porque aí o que acontece? Alguns carros elétricos ou híbridos, a bateria se torna um problema. O que fazer com esses carros? Logística reversa, né? Você tem uma vida útil às vezes menor, você tem imagens na China que viralizam aí os carros encostados lá, e eles abandonam em praça pública. E eu vou pegar até esse ponto. A gente já discutiu aqui com o Robson Farinazzo, mandar até um abraço para ele, nosso comandante Robson nosso Farinazzo, nacionalista favorito, que ele fala que a questão dos carros ambientais é uma pauta da China, porque os grandes produtores de petróleo no mundo estão alinhados aos norte-americanos. E pelo fato deles estarem alinhados ao norte-americano, os chineses não dominam o mercado automotivo. E o mercado elétrico seria um mecanismo, afinal, todas as fábricas e as grandes fábricas de carros elétricos estão na China, e os chineses usariam esse estratagema para, de alguma forma, se sobreporem a grande economia mundial que nós temos hoje, que são os Estados Unidos. Mas o que não é realidade aqui no Brasil, porque se você pegar a própria BYD, eu tenho um BYD, estou super satisfeito. Carrão, hein? O senhor Pedroso chegou aqui outro dia, meu amigo, montado. Tá, super Hoje ele já fez marketing de carro blindado, de carro elétrico. Não é. E a gente está falando de carros elétricos, a gente fala da China, para a China, mas aqui no Brasil eles estão construindo uma, como que se diz? Uma planta. Araçá, como que é? Em Salvador, que era um espaço de uma empresa. Era Camaçari, que Camaçari, isso, da Ford. Da Ford, ocupando um espaço e produzindo aqui no país. E os carros elétricos, eu estou falando de BYD, mas os carros elétricos do mundo têm ocupado um grande espaço já tem ocupado um grande espaço. Acho que essa história da tecnologia das baterias vai acontecer o que aconteceu no próprio celular. Que você imaginar, eu sou da época da entrada do celular, a gente tinha um StarTAC que a gente chamava de tijolo, né? Só a bateria era metade do celular. Hoje, eu nem sei onde fica a bateria do meu celular, mas tão fino que ele é, não sei como cabe a bateria. E acho que os carros elétricos vão produzir baterias menores do que as utilizadas hoje, com outra tecnologia. O carregamento vai ser muito mais rápido, diferenciado. E o petróleo,
Esse negócio de tecnologia vai mudando também. Não, e o petróleo, para quem acompanha, o petróleo tem um prazo, também não é mais um prazo infinito como foi há 40 anos atrás. E outra, dependendo de guerra no mundo aí, daí tem um conflito lá, já muda tudo o negócio do petróleo, um país já tem sanção com o outro. Enfim, impacto em cima de impactos, né? Acho que é um pouco isso. Tá cobrando de quem realmente está chegando numa linha final, que é o petróleo, e abrindo espaço para uma energia mais limpa dos carros elétricos. Pediu Durso. Não, eu só ia complementar dizendo que a expectativa é que com o avanço da tecnologia, claro que a opção do carro elétrico seja a melhor opção. Aí o Wilson já fez o marketing dele aqui, e aí eu só vou corroborar. Algumas empresas chinesas, porque tem carro elétrico nos Estados Unidos também, e lá teve problema. Algumas empresas chinesas de ponta de linha, que estão indo para o mundo inteiro, como o caso da BYD, já vem com uma tecnologia de bateria. E até o próprio carregamento, hoje, o carro hoje, eu não estou falando de BYD, porque eu estou dando exemplo que eu tenho, deve ter outros carros muito parecidos. Mas hoje eu carrego só com uma tomada. Eu coloco para carregar só com uma tomada.